Boa noite. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que encontra-se em Gênesis, no capítulo 42 e no versículo 9. Tá? Ele é bem breve, tá? 42, versículo 9. Fala assim a palavra. Então, José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Amém? Vou repetir. Então, José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. O título dessa mensagem é o que? Volte a sonhar. Onde que você se perdeu? Em que situação você se encontra nesse momento que você olha para a situação e pensa, não adianta mais sonhar, não adianta mais ter esperança nessa situação, não tem mais jeito para mim. Para aquilo que eu vou sonhar, só vai ficar meus sonhos. Aqui a história de José, eu não sei se você conhece, só que conta a história que ele era filho de Jacó e ele tinha muitos irmãos, só que ele era um filho obediente, ele fazia tudo certo, tudo que agradava ao Senhor, principalmente ao pai. E só que os seus irmãos tinham inveja dele. E ele teve sonhos, há muito tempo atrás ele sempre tinha sonhos em que os seus irmãos e os seus pais se ajoelhavam perante ele. E ele contava esses sonhos de que o Senhor faria ele muito grande. E eles ficavam indignados e tinham inveja dele. Mas passou, o decorrer de toda a história, conta que ele foi vendido como escravo. José foi vendido como escravo para o Egito. Então ele estava numa terra estrangeira, ele foi vendido como escravo. Ele foi jogado num buraco. E ele sofreu muito, ele sofreu perda do amor dos irmãos, né? Ele foi para uma terra estrangeira. Ele estava sofrendo e ele foi vendido como escravo e lá Potifar comprou ele, né? E ele estava lá, o Senhor estava exaltando ele novamente, ele estava cuidando, né, da casa de Potifar, de um general do exército, acredito, de Faraó. E daí lá eu sei que a esposa de Potifar tentou de alguma forma persuadir para fazer com que ele caísse em pecado, e ele não quis, e ele mentiu e levou isso a Potifar, e eu sei que Potifar prendeu ele. Potifar era marido dessa esposa que tinha falado para ele, né? Caluniou José de algo que ele não fez, né? Enfim. E daí essa história se prorrogou por 13 anos. Ele ficou preso, né, em prisão por 13 anos, até o Senhor exaltar. Então ali ele teve sonhos, ele permaneceu talvez tendo sonhos. Só que naquele momento de escuridão, de dor, ele podia muitas vezes ter deixado de sonhar, de ter a esperança de que o Senhor poderia um dia tirá-lo da prisão. Só que eu acredito que ele lembrava, talvez da prisão, ele não se esquecia daquela esperança, daquela convicção de que o Senhor poderia exaltá-lo. Mas eu sei que muitas vezes você está passando por essa situação difícil de José, né? De período de dor, de escuridão, de tanto desespero. Nesse momento de escuridão você pode dizer, não quero mais sonhar, não quero mais ter esperança de que essa minha vida vai mudar, que tudo possa mudar. José, a Bíblia fala que José da noite para o dia, tá? Da noite para o dia, ele foi levantado, ele foi lá, e o Senhor o exaltou como governador do Egito. Ele revelou um sonho que ninguém poderia revelar, ele trouxe toda a resposta, né, que Faraó precisava, e ele teve a resposta ali, dali do dia para a noite ali, ele foi solto da prisão e ele foi levantado como o governador de todo o Egito. Ele só estava abaixo de Faraó. Então, não se esqueça dessa promessa, volte a sonhar. Muitas pessoas podem não acreditar no seu sonho. Na verdade, às vezes ninguém vai acreditar em algo tão grande que talvez você pense, eu gostaria tanto de fazer isso, aquilo. O Senhor fala assim, continue sonhando. Eu vou te levantar. Eu vou fazer com que esse sonho que você deseja se realize. Mas espere o tempo determinado. Existe um tempo determinado para tudo. José estava preso no Egito, sofrendo. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Talvez todos da sua família estão contra você. Todas as pessoas ao redor estão contra você. Mas não desanime, não desista. Lembre desse versículo, eu vou repetir para você. 42:9, né? Gênesis 42:9. Então
José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado. Quando ele estava lá como governador do Egito, ele se lembrou dos sonhos que ele tinha sonhado. Ele lembrou de tudo aquilo que o Senhor tinha prometido ali estava acontecendo. Algo que era impossível. Qual é o seu impossível? Por que você olha para a situação e você pensa, não tem jeito? José também pensava assim, não tinha jeito. Olha a história dele, triste, terrível. Se você olhar a história dele, ele poderia muito bem, uma história de depressão, ele podia falar, não, Deus não existe, eu vou ser ateu, eu vou entrar em depressão profunda, ou eu vou me matar. O diabo, ele pensava, os inimigos pensavam, os irmãos pensavam até que ele tinha morrido. E os teus inimigos talvez querem te ver morto, né? Mas o Senhor, se o Senhor tem promessa para você, não tem nada que possa não fazer com que se concretize. Só nós mesmos. Se a gente parar de sonhar, se a gente parar de ter esperança, de achar que o Senhor pode mudar a nossa situação, por mais desesperadora que seja, por mais terrível que seja, creia que o Senhor da noite para o dia, na mesma hora, agora, Ele pode mudar a situação. José ficou 13 anos na prisão. Nós não sabemos quanto tempo, esse período de escuridão você possa passar, mas creia que o Senhor vai te levantar. Volte a sonhar. Amém? Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração. Pai amado, a pessoa que deixou de sonhar, deixou de ter esperança por causa das circunstâncias, que ela possa entender que o Senhor trabalha num período de dor, num período de escuridão. A Tua palavra diz, Senhor, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então, mesmo que estejamos na maior escuridão, o Senhor é a nossa luz. Ele tira as nossas trevas, Ele transforma em luz no mesmo momento. Então creia e volte a sonhar. Amém?